Bom, vamos dar início então à segunda parte do capítulo 2, que trata de transformadores trifásicos. Na aula passada falamos sobre o transformador ideal, hoje vamos ver o transformador real, vamos ver como determina os parâmetros e vamos ver a definição da regulação de tensão. Como eu havia dito, o transformador real nada mais é do que o transformador ideal acrescido das suas imperfeições. A gente pode definir o transformador real por duas características: resistividade diferente de zero e permeabilidade diferente de infinito do núcleo magnético. A resistividade diferente de zero tem uma consequência direta, que é a resistência das duas bobinas serem diferentes de zero. A permeabilidade diferente de infinito tem duas consequências. Primeiro, eu terei dispersão, ou seja, a dispersão do fluxo produzido será diferente de zero, e como a relutância do caminho magnético agora será diferente de zero, eu precisarei de uma determinada corrente para magnetizar, uma força magnetomotriz para magnetizar o meu material ferromagnético. Portanto, se eu aplico uma tensão, vamos considerar por enquanto I2 igual a zero, aplico uma tensão, vai circular uma pequena corrente I1, essa corrente I1 no transformador real vai ter duas coisas que se opõem à circulação dessa corrente I1. Uma é a resistência da bobina e a outra é a indutância definida como a relação entre fluxo concatenado total dividido pela corrente. A gente viu que o fluxo total é sempre dado pelo fluxo de magnetização, ou seja, aquele fluxo que concatena a bobina 1 e a bobina 2, e parte do fluxo que não concatena a bobina 2. Portanto, essa relação entre tensão e corrente será dada pela definição da indutância própria, que é a soma da indutância de magnetização mais a indutância de dispersão. Voltando, então, às nossas definições, a indutância própria sendo o fluxo total dividido pela corrente, ou seja, o fluxo total concatenado, composto pelo fluxo de magnetização e pelo fluxo de dispersão, a gente vê que a gente pode dividir essa indutância própria numa parcela de magnetização e numa segunda parcela de dispersão. Em geral, a parcela de magnetização é muito maior do que a parcela de dispersão, tendo em vista que o fluxo de magnetização é muito maior do que o fluxo de diversão, já que o caminho de magnetização tem baixa relutância. Para as perdas, o transformador tem duas perdas. Uma perda óbvia, que é a perda no enrolamento, a perda no cobre, que é representada por uma resistência no enrolamento 1 e uma resistência no enrolamento 2, e uma segunda perda que a gente chama das perdas do ferro, que a gente representa por uma resistência Rn. Essas perdas no ferro têm dois componentes. Aquele componente de esterese que a gente viu lá atrás, quando falou de circuitos magnéticos, da área da minha curva BH, e uma outra corrente que a gente chama de corrente de circulação, ou em inglês, eddy current. Como é que é essa corrente de circulação? Essa corrente basicamente se deve à variação do fluxo no meu núcleo de ferro. Se eu vario o fluxo no núcleo de ferro, vai aparecer uma tensão nesse núcleo de ferro e uma corrente que vai tentar fazer com que esse fluxo não varie. Essa circulação de corrente produz calor, portanto, aquece o meu núcleo de ferro. E isso aqui nada mais é do que perdas. Para reduzir essa corrente de circulação, o que se faz nos nossos núcleos de ferro é laminar laminar o meu núcleo de ferro. Quando a gente faz essa laminação, o caminho em relação à área é muito maior, de forma que, aumentando a resistência do ferro com essas lâminas isoladas, a gente vai ter uma corrente de circulação muito menor. Portanto, essas duas perdas são relativas às perdas do ferro e são representadas no meu circuito equivalente por uma resistência de perdas no ferro. Observe que tanto as perdas por esterese quanto as perdas por corrente de circulação são proporcionais a B,
portanto proporcionais a V, e essa resistência de perdas no ferro, ela será representada em paralelo com o nosso circuito, portanto, proporcional, as perdas serão proporcionais à minha tensão ao quadrado. Nosso circuito, então, fica com essa cara. Olha só, as perdas no ferro, consideradas aqui, a impedância vista no meu circuito, com uma tensão aplicada, composta pela indutância de dispersão e indutância de magnetização, insere com a resistência das perdas no cobre. Mesma coisa para o meu secundário. O meu secundário vai ter uma resistência de perdas no cobre, vai ter uma indutância de dispersão, e esses efeitos, das imperfeições do transformador real tem que ser acrescido um transformador ideal, onde a relação E1 sobre N1, E2 sobre N2, continua valendo. A força magnetomotriz N1 e 1' tem que ser igual à força magnetomotriz, ou tem que equilibrar a força magnetomotriz N2 e 2. Certo? Então, as características do transformador ideal acrescidas das suas imperfeições. A gente tem que lembrar que a gente sempre vê o transformador simplesmente pelos seus terminais. Isso tudo aqui é um modelo equivalente. Como é que a gente pode simplificar esse circuito? A primeira coisa que a gente pode fazer é transferir essa impedância R2 e L2 ou X2 para o primário. A gente viu que as impedâncias estão relacionadas pelo quadrado da relação entre as espiras, então eu posso representar essa impedância aqui ou aqui. Para representar aqui, basta multiplicar ela pelo quadrado do número de espiras. Fazendo isso, então, multiplicando ou criando R2' e X2', pegando as impedâncias reais, multiplicando pelo quadrado do número de espiras, o nosso circuito equivalente passa a ser, como a gente chama, todo refletido ao primário. Se a gente reflete tudo ao primário, o transformador ideal fica isolado e toda a impedância fica considerada aqui. Não tem simplificação nenhuma ainda aqui, uma vez que essa impedância é rigorosamente a mesma. Eu posso simplificar esse circuito considerando primeiro que as perdas no núcleo são pequenas, ou seja, eu posso desprezar a minha resistência Rn, que em geral é um valor muito grande. Em seguida, eu posso desprezar completamente a corrente de excitação, uma vez que a relutância de magnetização, na verdade, é pequena, portanto, o fluxo é grande. Se a relutância é pequena, a indutância de magnetização é muito grande. Uma grande impedância em paralelo pode ser desprezada. Eu teria apenas uma impedância representando a resistência e a reatância de dispersão em série com o trafo ideal. E é essa a representação mais comum que a gente tem do transformador. Basicamente, uma impedância em série. Em geral, a gente ainda faz uma outra simplificação. A gente refere todas as grandezas do secundário em valores em PU, que a gente chama por unidade, e com essa representação o transformador ideal some. Portanto, a representação passa a ser simplesmente a tensão em relação à corrente com uma impedância equivalente em série. Nós vamos falar um pouquinho de valores em PU, depois vamos detalhar um pouco mais quando tratarmos dos transformadores trifásicos. Esse aqui, então, seria a representação do nosso transformador com uma impedância série, uma impedância paralelo, essa aqui representando a dispersão e a resistência do enrolamento, essa aqui representando as perdas do núcleo e as perdas do ferro. Eu preciso determinar esses 4 parâmetros para chegar na representação do meu transformador. Esses 2 parâmetros a gente obtém botando em curto-circuito, medindo a tensão e a corrente. Esses 2 parâmetros eu obtenho botando esse circuito em aberto, medindo tensão, corrente e potência. É isso que eu vou dizer nessa determinação. Inicialmente, então, a gente chama o primeiro ensaio de ensaio em circuito aberto. Portanto, eu deixo o secundário em aberto, meço a tensão de circuito aberto, a corrente de circuito aberto e a potência de circuito aberto. Como as impedâncias do meu circuito aberto, a resistência do núcleo e a minha reatância de magnetização estão em paralelo, e a gente sabe que os valores inversos dessas impedâncias se somam em paralelo,
Eu calculo a resistência do núcleo dado pela tensão ao quadrado pela potência, os dois valores medidos, pego o seu inverso e calculo a condutância de perdas do núcleo. Eu calculo a impedância, a admitância de circuito aberto, ou a admitância de excitação, dada pela corrente dividido pela tensão, e aí obtenho a susceptância de magnetização, que é dada pela raiz quadrada desse valor menos esse ao quadrado. Se eu tenho Bmag, eu tenho Xmag. Então, os meus dois parâmetros em paralelo são determinados por esse ensaio em circuito aberto. Em seguida, eu faço um ensaio em curto-circuito, ou seja, deixo a tensão do secundário igual a zero, zero essa tensão. Meço a tensão de curto-circuito, a corrente de circuito e a potência de curto-circuito e obtenho os dois parâmetros, a resistência equivalente e a reatância equivalente nesse meu sistema. Portanto, a gente pode fazer um exemplo. Eu usei o exemplo do 100 do PC100 na página 55, onde ele dá os ensaios de um determinado transformador em circuito aberto, as medidas feitas do lado de baixo, dá o ensaio em curto-circuito com as medidas feitas do lado de alta, e aí faz as contas, né? As contas tanto do ensaio de circuito aberto quanto do ensaio de curto-circuito. Eu vou deixar isso como exercício e eu vou fazer o exercício em PU. Fazendo o exercício em PU, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a base. A gente pega sempre os valores nominais do transformador como base, ou seja, 10 kVA nesse exemplo, 220 no lado de baixo, 2.200 no lado de alto. Definindo duas grandezas, tanto as correntes quanto as impedâncias ficam dados como uma consequência. Com esses valores de base, eu pego a minha tabelinha dos ensaios em circuito aberto e curto-circuito e divido pelas grandezas de base. Por exemplo, 220 dividido por 220 dá 1. A gente percebe que eu fiz o ensaio de circuito aberto com a tensão nominal. Da mesma forma, 150 dividido por 220 dá 6%, ou seja, eu fiz o meu ensaio em curto-circuito com quase 7% da minha tensão nominal. O importante é que no meu ensaio em curto-circuito eu obtive a corrente nominal circulando nesse meu transformador. Faço as continhas e obtenho então os parâmetros, tanto do primário, tanto série quanto paralelo desse meu transformador. E aí temos o interessante do circuito equivalente em PU é que ele não precisa mais do transformador ideal, como vão ver mais adiante. Para terminar, vamos falar da regulação de tensão, que basicamente retrata a queda de tensão quando o transformador está sem carga em relação ao transformador com carga. Então, basicamente o que a gente faz? Mede V2 sem carga, aí fecha, mede V2 com carga e faz a diferença do módulo em relação ao valor nominal de V2. A gente percebe que quando esse cara está em carga, essa tensão V1 vai ter que ser maior do que V2. E não faz sentido fazer V1 menos V2, porque eu tenho a relação de transformação. Portanto, tem que ser V1 refletido ao secundário, menos V2, dividido por V2. E é essa a definição da regulação de tensão. Lembrando que V2 sem carga é V1 sobre A, portanto, o meu V2 sem carga pode ser igual ao valor de V1 em PU. A minha definição, então, da regulação de tensão é dado pela tensão sem carga, menos a tensão com carga, dividido pela tensão com carga, que pode ser colocado em termos dos valores no primário, e a gente observa que esse cara aqui é 1, né? Eu pego a tensão nominal dividido pela tensão, e esse cara aqui é o valor da tensão no primário em PU. A representação usual da regulação de tensão é o módulo da tensão V1 em PU dividido menos 1. Isso vai ficar mais claro quando a gente resolver um problema. Mas eu vou deixar para resolver o problema na próxima aula. Por hoje é só. Muito obrigado.